Bora assistir aqui Night Trap e o prazer dos jogos ruins. Estou deitado que minhas costas estão doendo, então deita comigo e bora ver do que se trata esse vídeo do Caps Lock. Como alguém que ocasionalmente fala sobre jogos ruins e bizarros dos mundos dos videogames como um todo, eu recebo vários pedidos e sugestões de jogos que as pessoas acham que eu deveria fazer um vídeo sobre. O problema é que eu vejo muita gente entendendo errado qual é o prazer de um jogo ruim. Hoje nós temos acesso a mais jogos do... Eu pessoalmente não tenho prazeres em jogos ruins, né? Eu posso ter prazeres em elementos bons dentro de jogos ruins. Mas o jogo ruim, como jogo ruim, eu não gosto da parte ruim de um jogo. Não sei. Sei lá. Pra mim a vida é curta demais pra jogar coisa ruim, ler livro ruim, ver anime ruim. Do que nunca. A nossa variedade e a quantidade de jogos que nós temos acesso imediatamente é muito maior do que era na minha infância. E eu vejo muita gente confundindo o que é um jogo bizarro, o que é um jogo ruim e o que é um jogo que não merece o seu tempo. Então eu queria fazer um vídeo... Pode ser uma distinção interessante, vamos ver o que ele vai falar. Onde podia abordar essa diferença do meu ponto de vista e onde que eu criei essa visão de jogos ruins que são divertidos de falar sobre. E quais que não são. E eu acho que não tem nenhum jogo melhor para usar como exemplo do que a cópia de Night Trap que eu recebi para o PlayStation 4 para fazer review. Não conheço o jogo que ele tá falando. Eu gosto de jogos... O PlayStation 4 eu nem tava jogando videogame mais, nem tenho PlayStation 4. Tive um PlayStation 3 e joguei pouquíssimo. bizarros, mas jogos bizarros de verdade. Não aquelas coisinhas idiotas que a pirralhada que não entende nada de videogames diz que é bizarro. Night Trap é um jogo de 1992 para o Sega CD e o 3DO, que é especial para mim por dois motivos. Eu sei que 3DO de alguma forma aparecia nos créditos de um jogo chamado Heroes of Might and Magic 3, que é um jogo incrível. Eu nunca tive um Sega CD, nem um 3DO. Mas na minha infância, todo mundo sabia o que era Night Trap. Um jogo com cenas filmadas e mulheres bonitinhas de pouca roupa. Esse era o clique. Já tem alguns jogos, experiências disso na Netflix hoje em dia, né? O Daniel fez um vídeo sobre que a gente fez o react, inclusive. Bait dos anos 90, da era pré-internet, antes do Facebook, antes do Twitter, antes de tudo. Você tinha comerciais em revistas anunciando jogos, estilo Night Trap. Então é claro, você pode estar querendo que eu faça vídeo sobre Mineirinho Adventures, mas aos meus olhos, um jogo como Mineirinho Adventures não é um jogo verdadeiramente ruim, não é nem um jogo bizarro. É apenas um jogo tedioso, não existe nada ali que é genuinamente interessante para falar, concordo. Porque é um jogo que foi feito sabendo que era um péssimo jogo. O criador sabe que é um péssimo jogo, o jogo não tem nenhum valor natural e não existe nada para se comentar a respeito dele. O outro lado dessa moeda é que eu poderia estar fazendo um vídeo, por exemplo, sobre o jogo do Snoopy no PlayStation 4, porque é mais interessante que Mineirinho Adventures, porque é um jogo do Snoopy no PlayStation 4. Ele é bom? Não! Realmente, Snoopy é um Night negócio Trap antigo. é um péssimo jogo, e isso era algo que todo mundo sabia quando o jogo foi lançado. Esse é um jogo especial justamente por isso. Ele é um daqueles jogos únicos que surgem e se provam tão ruins que são bons. O jogo é absurdamente difícil, de forma completamente desbalanceada. O gameplay é absurdamente fácil, sendo praticamente um protótipo de jogos como Five Nights at Freddy's. Você apenas seleciona as câmeras espalhadas por uma casa e observa um radar, apertando o botão. Cara, de fato, é basicamente um Night Fights at Freddy. Five Nights at Freddy, Night Fights. Five Nights at Freddy. Mas também tipo, aquelas experiências de jogos narrativos, né, que tinha... Que não é que tinha, mas tem, tipo, crie sua própria história ou tente desvendar o mistério, né? Botão na tela para ativar uma armadilha na hora certa, de forma a impedir os vampiros de baixo orçamento de atacar os seus heróis de baixo orçamento. Claro, a gente pode falar também sobre jogos que são um pouquinho mais populares, marcas mais populares, como Dead or Alive Extreme Volleyball 3, Fortune. Quem caralhos acha que isso é um bom jogo? Eu não. Muitos japoneses. Mas eu comprei. Night Trap nunca foi bom, mas isso é parte do seu charme. Então quando o jogo foi relançado para o PlayStation 4, eu estava verdadeiramente empolgado com a ideia de poder ter um pedaço de história e adicionar um jogo tão ruim que é bom na minha coleção. Aqui no canal Caps Lock, ocasionalmente nós abraçamos jogos como Soul Brain,
que você já deve se lembrar. Ou Get Twine, que eu espero que vocês não se esqueçam. Mas esses jogos merecem atenção por motivos... Cara, esse Soul Brain, será que eu joguei? Eu acho que eu joguei, acho que um amigo comprou na PS Store, alguma coisa assim. Não me é estranho. diferentes. Soul Brain é um absoluto pedaço de lixo feito com partes roubadas de outros jogos e vendido na PSN. Por isso, um jogo que eu queria chamar a atenção sobre, para evidenciar o que ele é. Eu acho que meu amigo comprou essa porra, a gente jogou de madrugada, rindo pra cacete. É um pedaço de lixo roubado. Na verdade, a empresa por trás do título até lançou outro jogo na PSN, chamado Spear of Destiny, e eu mandei um e-mail para eles pedindo uma cópia deste jogo para review também. E a resposta deles foi: nós vimos o seu vídeo sobre Soul Brain, logo, se você quiser jogar Spear of Destiny, compre o jogo. Nossa. Pra tal, a minha resposta foi... Não. Mas claro, ainda existem aqueles outros jogos que a gente sabe que são ruins, mentira, mas que a gente que tem mandou um prazer especial empresa. tê-los, porque a franquia faz parte da nossa infância. Spear, como o caso aqui? de Tony Hawk Pro Skater 5, que eu também tenho uma cópia, porque é Tony Hawk Pro Skater 5. E você pode estar pensando, mas Araújo, você nunca fez vídeo dele. Calma. Ele falou qual que é o nome vai chegar. do jogo? Não. Mas claro, ainda existem aqueles outros jogos. E a resposta deles são outro jogo na PSN, chamado Spear of Destiny. E eu pensando, mas Araújo, você nunca fez vídeo dele. Será que tem na Steam? Calma. A hora dele vai chegar. Deixa eu ver se tem na Steam. Desculpe. Of Destiny. Voltando pro vídeo. Outros jogos, como Skylight Free Range Get Twine 2, merecem atenção porque, por mais que o jogo seja uma bosta, tem na Steam. Ele ainda merece o meu respeito. Ele é parte de uma série. Na verdade, esse é o quarto jogo da franquia. Por mais que o jogo seja uma bosta, e acredite, ele é, eu preciso admirar o seu criador. Ele conseguiu. Ele criou uma franquia de jogos e vendeu o jogo na PSN. Tudo no jogo dele é de baixa qualidade, mas pelo menos não foi roubado de lugar nenhum, é criação original. E há de se admirar alguém que consegue conquistar o seu espaço com a sua própria criação desse jeito. Mas se você achou que um jogo como o jogo do Snoopy do PlayStation 4 era o jogo mais desconhecido que eu poderia ter, que tal Dino's Genie Kickoff Revival? Você não sabe o que é isso. Eu não sabia o que era isso. Esse jogo me custou R$20. Cara, foi R$19 mais caro. Eu não acho que... Não que eu não acho, mas... Eu não tinha consciência de que ainda saía tanto jogo trashzeira pra PlayStation 4. Parece que, tipo... Antigamente fazia um pouco mais de sentido, porque era meio velho oeste, mas hoje em dia, sabe? Sei lá, cara, não faz sentido. Passamos dessa época. Caro do que ele merece. Hoje em dia, existem jogos ruins para todos os lados, mas existem tipos de jogos ruins. Existem jogos que são tão ruins que são bons, ou que são tão idiotas que são engraçados. Mas o tipo mais comum, o que você mais encontra na Steam e outros eShops, por exemplo, é o pior tipo de jogo ruim, os que são apenas tediosos. Nada é pior que um jogo tedioso, e nada é mais tedioso que um jogo feito para ser ruim de propósito. Mineirinho Adventures é apenas um exemplo disso, um pedaço de bosta feito para ser bosta. Mas talvez você aí saiba que existe um jogo do Snoopy para PlayStation 4, talvez você até conheça Dino's Genie Kickoff Revival, etc. do caralho 4 e tal. Mas você por acaso sabia que existe um jogo do The Voice para PlayStation 4? É The Voice para PlayStation 4. Estranho, cara. Eu realmente não sabia. Pense em jogos como Slenderman, jogos que na verdade são péssimos, mas é o The Voice Brasil? Fizeram muito sucesso. Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque o jogo não explica quase nada para o jogador, deixando muito espaço em branco para teorias e especulação. Algo cara, eu não compreendo porque as pessoas fizeram teorias de especulação de Slenderman, cara. Eu realmente... Se eu sou velho, Caps Lock é ancião, né? Que puta que pariu. O negócio virou parte da cultura pop, tipo Slenderman. Virou uma creepypasta real, sabe? Tipo, saiu do videogame e virou uma creepypasta retroativa, como se sempre tivesse existido. Eu lembro que eu joguei Slenderman quando saiu.
E o segundo motivo é porque Joguei Slenderman 5 criou minutos, um achei gênero fraco, que hoje saí. é conhecido como YouTuber Bait. Jogos Exatamente. ruins ou com sustos baratos, feitos com a mentalidade de fazer pessoas tomarem sustos falsos em frente à câmera e berrarem e gritarem enquanto balançam seus bracinhos. Exatamente. Outros jogos pegaram essa fórmula e aprimoraram ela ainda mais, melhorando certos aspectos ou apenas replicando outros. E daí você tem o sucesso de jogos como Five Nights at Freddy's e Band and the Ink Machine. Jogos que explicam Não, Band and the Ink Machine já morreu há muito tempo, eu acho. Pelo menos na minha esfera nunca mais apareceu nada do tipo. Muito pouco ao jogador, de propósito, dando margem a teorias e especulações vazias, e que por serem muito fáceis de jogar e requerem pouca habilidade, mas causam reações fortes, são perfeitos para jovens que gostam de ligar uma câmera na cara deles e fingir que estão sendo surpreendidos gritando loucamente o tempo todo em frente à câmera. Mas eu já sei o que você tá pensando. Você tá pensando, o Araújo, ele só é um jogador Nutella. Ele só conhece jogos desconhecidos de plataformas atuais, como PlayStation 4. Ele não conhece jogos antigos King Kong 2. Konami, 1986. Não é apenas a caixa, não. É um jogo do Famicom na caixa original, King Kong 2. Existiu um King Kong 1. 1986 Famicom. Esse, na verdade, não é nem pra mim. Esse aqui é um presente pro Sr. Wilson, que eu ainda pretendo entregar pra ele um dia. Porque o prazer de jogos ruins que são bons é você poder espalhar eles. É você poder distribuir Ah, por que eles são bons? a beleza dos jogos merda Eles são ruins e bons. pelo mundo afora. King Kong 2. Eu entendi a diferença dos jogos que são ruins, cagados, porque são, né? Mas e os jogos ruins que são bons? São jogos ruins que têm alma? É essa a concepção? Outros jogos, como Heart of Darkness, são memoráveis porque são jogos ruins, mas que ao mesmo tempo são bons. Heart of Darkness é estupidamente difícil, mas não de uma forma como Dark Souls ou Bloodborne, ou até mesmo Contra. Heart of Darkness é apenas mal desenvolvido. A dificuldade é frustrante e o jogo exige memorização, o que nunca é um bom elemento de design de jogos. No entanto, seu estilo de arte competente e inúmeras mortes, que são particularmente brutais para um jogo que seria, em tese, infantil, o tornam memorável. E o desafio se torna, então, bem-vindo. Pense em um jogo como Flashback, por exemplo. Então, é o que eu falei, né? Não é que o jogo é ruim. Você não gosta das partes ruins do jogo, mas tem partes boas que compensam. Não é que a gente goste das coisas ruins, é que as partes boas nos atraem mais do que as partes ruins nos repelem. Entendeu? Ops. Vou ajustar aqui e de novo. Quanto Heart of Darkness, memorável pelo seu estilo de arte, mas por não ter este aspecto atraente de um jogo que é ao mesmo tempo infantil e violento, ele não é tão lembrado assim. A mesma coisa pode ser dita de outros jogos, como Blackthorn, por exemplo. Mesmo estilo de dificuldade e gameplay que Flashback e Heart of Darkness. Mas ao invés de ser um jogo violento e bonitinho, ele é apenas Extreme Edgelord, e por isso acaba sendo menos memorável. Existe um prazer em curtir jogos ruins, e eu sempre gostei desses jogos. Isso vem desde a minha infância, de alugar jogos na locadora sem saber nada sobre eles, com apenas o desejo de conhecer algo novo e incomum. E era assim que eu conhecia jogos novos. Encontrar algo tão bizarro e ruim, mas com charme, como Eretz Vaju, por exemplo, era ótimo. Porque, entenda, Eretz Vaju, ou Evil Zone, como você deve conhecê-lo, é um jogo de luta absolutamente péssimo. Mas por ser diferente, por tentar ser bom, por tentar ser uma combinação de um monte de animes bizarros que não existem, ele se torna memorável. Existem literalmente dezenas de exemplos de jogos assim, e eu adoraria cobrir mais deles aqui no canal. Mas eu não quero apenas... Pior que esse jogo é bom, não conheço não. Nunca vi aquele jogo. Mas ele tinha um estilo gráfico parecido com alguma coisa que eu já vi, mas aquele jogo eu não conheço não. E olha, realmente, o jogo de luta é estranhão, que eu nunca vi ninguém falando. Primeira vez que eu vi alguém falando foi o Caps Lock. Não quero me tornar o típico youtuber de reação forçada que grita em frente à câmera. Ele é ruim como jogo de luta, mas tem mecânicas muito interessantes para um jogo de luta. É de luta, é bom. Mas tem gente que falou que é bom, falou que é ruim, estranho. Depois tem que pegar um especialista em jogo de luta para avaliar ele nos critérios. Mas aqui, o Caps Lock... Ele é muito bolado com o espectro do YouTube atual, né? Mas não posso falar nada, eu sou bolado com
Tá o nível da live falando da fandom de alguns animes aí, né? Não posso falar nada, fica quieto. Tentar ser uma combinação de um monte de animes bizarros que não existem, ele se torna memorável. Existem literalmente dezenas de exemplos de jogos assim, e eu adoraria cobrir mais deles aqui no canal. Mas eu não quero apenas cobrir jogos bizarros, porque eu não quero me tornar o típico youtuber de reação forçada que grita em frente à câmera por qualquer coisa, ou que reage com surpresa das teorias do joguinho de terror que a molecada nem vai lembrar daqui a um ano. Ou pior ainda, celebrar jogos que não são jogos bizarros e ruins de verdade. Esse aí ele não... Se ficar surpreso com teoria que de joguinho de terror foi farpada pro Core, por acaso? Famosos farpados do Araújo? Ai, ai. Sei lá, cara. É tipo... É que também, né? Pra você ser identificado com a galera mais jovem, você tem que ter um semblante mais jovem, tanto de comportamento quanto de visual. Né? E quando você vai se tornando mais velho como youtuber, é normal que o seu público, né, você envelhece como youtuber, porque você está envelhecendo como pessoa, e você não mantém seu público sempre um monte de criançona. Você vai crescendo junto com o público e expandindo o seu leque de discussões, né? Então, por exemplo, até alguns que fazem o contrário, né? O Core começou com jogos para adultos, retro gaming, e virou para criança. Será que é por isso que o Araújo fica bolado com o Core? Eu imaginei que foi pro Core, mas pode ser outros youtubers. É que eu só conheço o Core nessa área. Porque não é uma área que eu consumo. Mas... Tipo, tem youtuber que começa tipo, Venom Extreme fazia vídeo de Minecraft, né? Pelo que eu sei. E aí ele cresceu e tá fazendo vídeo de Caminhoneiro Simulator. Pra galera que era criança, hoje em dia já tá mais velha, e consegue bater um papo diferente. Quem manteve para público infantil foi o Felipe Neto, mas você vê, tipo, a forma que fala, a forma que se porta, as caras e bocas, entendeu? Pinta o cabelo, a linguagem usada, tudo isso é muito calculado, né? Então, é normal que quando a gente fica mais velho, a gente não consegue entrar no nicho do hello, my fellow young friends, sabe? Você não consegue fingir ser jovem. Ou tu tá na mesma sincronia ou não. E eu, por exemplo, eu entendo isso porque eu não tô na sincronia do jovem. Quem deixa meus vídeos zoomer são os meus editores que são jovens. Eu não, minha edição é meio estranha. Então eu entendo isso, sabe? Eu ainda consigo, acho, me conectar com parte dos jovens por causa dos assuntos que a gente conversa, que eu tô lendo os mangá shonens, né? Mas teve gente que não conseguiu fazer isso, tipo o Kitsune, por exemplo. O Kitsune não tem mais paciência pra isso. Pra ele é outra parada, ele quer conversar de outras coisas. A garotada tava querendo falar de power scaling, né? Então, eu entendo isso e eu quero construir um grupo que vá envelhecer junto comigo para apreciar outras coisas, né? Por isso que eu tô aqui com vocês nesse momento, por exemplo. Apenas jogos clickbait, criados para a geração YouTube, criados para serem ruim de propósito, criados para buscar o seu clique. Um bom exemplo em particular de o Venom tá jogando que Tigrinho, não era caralho. bom, mas eu comprei por ser bizarro, diferente e engraçado bastante para merecer o meu tempo, é o jogo do Godzilla no PlayStation 4. Esse é um tipo especial de jogo que você sente que é um jogo ruim no instante que você aperta o primeiro botão. É uma sensação que eu só posso descrever dessa forma. Eu quero celebrar jogos ruins como Night Trap, estúpido, ruim, mas que tenta ser bom, que as pessoas que o criaram genuinamente acreditavam que estavam fazendo um jogo cinematográfico revolucionário na sua época. Tanto que hoje nós temos uma versão comemorativa de... Mas não tava? Pode ter falhado, mas de fato tava fazendo um negócio, né? de 20... E acho que é isso que o Araújo ele quer ver, jogos com alma, né? Eles podem ter falhado, mas eles tinham alma. As pessoas estavam tentando fazer algo legal e tinham uma visão. Não era só um negócio tosco qualquer feito pra... né, foda-se. Não, isso aqui a gente quer fazer um negócio, seguir uma visão, mas falhou. 5 anos desse pedaço de lixo. E eu acho isso ótimo. Ninguém vai celebrar 25 anos de Mineirinho Adventure. E ninguém deveria, porque esse é apenas lixo mesmo e não merece atenção de ninguém. Então seja bem-vindo ao canal Caps Lock, onde nós abraçamos o lixo do Venom bom tá bem e bom estragado, lixo. caramba. O meu nome é Araújo. A última vez que eu vi do Venom, é que assim, eu nunca acompanhei ele, né? Eu via mais que, tipo, antigamente no Flow, eu botava o Flow de fundo e ficava limpando a casa, ficava jogando MMORPG.
Mas aí tinha uns com o Venom em volta e meia, né? Falava alguma coisa. Aí eu vi ele no Monarch Talks depois. E ele parecia ser um cara bem tranquilo, né? Se ele tá jogando um tigrinho, caramba, que pena, cara. Muito triste. Será muito ver você aqui no próximo vídeo. E agora, isso. Não concordo. E outra, Yoga foi treinado pelo Mestre Cristal e é um Cavaleiro de Prata, não de ouro, como foi dito. Bom, primeiro que Yoga não foi treinado por... Xingando o comentário do YouTube. Pô, isso é antigo, né? Esse esquema de xingar comentário do YouTube pique em nerd. É bem antigo esse esquema. Cadê? É de 7 anos atrás, tá aí, tá explicado. Hoje em dia acho que a galera não faz mais isso, não. Falando em Monark, eu nunca mais vi nada sobre ele. Você nunca mais viu nada sobre ele, Mago J? Porque ele literalmente foi censurado do Brasil todo. Tipo, não pode. Acabou. O que é muito bizarro, por sinal. Mesmo que o cara tenha falado merda, é muito bizarro. Tipo, enfim, nem vou entrar nesse tópico. Cadê? Eu acho que outra hora eu vou pagar o vídeo dele da cultura de games no Brasil pra tu entender o que ele curte de falar sobre. A gente já viu ele falando sobre a cultura de games no Brasil, jornalismo de jogos no Brasil. Deu react no canal secundário. Foi um vídeo interessante que ele falou muito da formação de certas coisas aqui. Mas não sei se são os vídeos dessa época antiga do Caps Lock, mas ele tá meio bolado, né? O Venom tá fazendo live do Tigrinho no Facebook nesse exato momento? Mentira. Que isso, cara? Não, bizarro fazer jogo. Não, não, cara, que isso, não. Fazer live de jogo de Tigrinho, não. O cara era youtuber de Minecraft. Eu nem conheço o cara, mas eu fico bolado com um negócio desse. Deixa eu ver se é verdade. Vou abrir aqui o meu Facebook. Eu nem uso o Facebook mais, mas vamos abrir aqui. Botar Venom Extreme. Deixa eu ver se é verdade. Venom Extreme. Pessoas. Venom Extreme Faria. Eduardo Venom Extreme. Tem vários perfis. Grupos, páginas. Aqui, ó. Venom Extreme. Criador com 164 mil seguidores. Junto faremos história. 29 de abril de 2024. Você quer ganhar criptomoedas de graça? Conheça a Kelp. Estão dando moedas. Basta cadastrar no link. Não, parece que alguém hackeou o negócio dele. Você quer ganhar dinheiro com apenas um clique? Clique nesse link e ganhe $2 imediatamente. Não, ele foi hackeado, tá abandonado isso aqui. É um post a cada ano. Tá hackeado. Sei lá, qual que é o perfil que ele tá usando agora, você sabe? Que bizarro, mano. Ah, bugou aqui o chat da Twitch. Enfim. Não, caguei, andei, né? Não, nem conheço o cara, conheci o cara por causa de podcast. E nem assim conheço o cara. Enfim, vídeo interessante do Caps Lock. É isso.